Então vamos trabalhar com o modelo matemático transiente de um reator PFR, onde está sendo processada uma reação chamada reação de Van den Waals. Na verdade é um sistema reacional em que a reação é representada desse jeito. Tá? Então a gente tem um certo reagente A, que passa por uma reação e produz esse produto intermediário R, e depois esse produto reage novamente e produz um produto final S. Existe uma reação paralela aqui, em que A também é convertido em T, mas agora com uma proporção estequiométrica diferente de 1 para 1. As velocidades específicas dessas reações, reação 1, 2 e 3, são dadas por essas expressões, tá? Que são função da temperatura, e as respectivas unidades estão aqui do lado, tá? Então segundos recíproco e litro por mol por segundo. Então o reator PFR, ele é um reator tubular. Ele é basicamente um tubo, e nesse problema a gente vai alimentar esse reagente A, vai sair A também no final do reator, A não reagido, tá? E a gente vai ter também aparecendo no final do reator esse produto intermediário R, produto S e esse produto T, tá? Então o que a gente vai fazer agora, tá, é escrever as expressões para os balanços de massa transiente para cada um desses componentes. Eu não vou deduzir, mas eu vou apresentar de maneira pausada, tá? Devagar, esses balanços. Então, como é um balanço transiente, então eu vou trabalhar com a mudança de composição no tempo para cada um desses componentes. Para o componente A, eu posso escrever o balanço desse componente dessa forma. Então, ó, isso aqui seria o balanço molar, na verdade, tá? Então, a composição molar no tempo é igual a esse termo que computa a variação desse componente nesse eixo Z no reator, certo? Mais esse termo de reação. Esse termozinho aqui, tá? Ele se refere ao coeficiente estequiométrico. Então, a gente vai ponderar essas taxas de reação pelos respectivos coeficientes estequiométricos. Então ficaria da seguinte maneira, tá? Vou escrever menos V, parcial de CA, parcial de Z. Como o componente A ele está aparecendo aqui, ó, tanto na reação 1 como na reação 3, eu posso escrever o seguinte: ele está sendo consumido na reação 1, tá? Então ele aparece aqui com uma proporção de 1 para 1, tá? O coeficiente estequiométrico dele aqui é menos 1 porque ele é reagente. Então eu vou escrever isso daqui como sendo menos, porque ele está sendo consumido, tá? Taxa de reação 1. E como ele está sendo consumido dessa maneira, tá? De 2 para 1 nessa reação 3, eu vou escrever aqui menos 2R3, certo? Vou continuar aqui embaixo. Então a expressão final ficaria menos R1. Vou considerar todas as reações elementares, tá? Então com essas velocidades específicas. Então ficaria K1CA, então indicando a taxa de consumo do componente A pela reação 1, menos 2 vezes K3CA ao quadrado. Então, por causa do termo quadrado aqui, ele vai aparecer o quadrado aqui na concentração, na taxa de reação. Então, essa é a expressão para o balanço molar do componente A no reator PFR que processa a reação de Van den Waals. Vou escrever agora o balanço para... componente R, desculpa. Não é B, é R. Tá? R. Então, ó, continuando com a mesma lógica, tá? Parcial da composição de R no tempo, menos V. Esse Vzinho
a velocidade com que o fluido escoa dentro do reator, tá? Então, esse é o significado desse V. Parcial da concentração de R em Z, tá? E as reações que envolvem aqui o componente R, ó, é a reação de produção de R pela reação 1, tá? E a reação de consumo de R produzindo S. Então eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever aqui menos, tá? R está sendo consumido para produzir o componente S, então eu posso escrever menos K2CR, opa, aqui não está aparecendo, K2CR, tá? Então estou consumindo R para produzir S, e como ele está sendo produzido pela reação 1, essa taxa coincide com essa taxa aqui, ó. Só que agora com sinal positivo, porque a mesma velocidade com que A desaparece, R aparece. Opa, CA. Então, essa aqui é igual a essa taxa aqui. A mesma taxa, só que agora com sinais trocados para indicar que A está desaparecendo aqui e R está aparecendo aqui. Vamos continuar agora para o componente S. Então, para esse componente a gente tem essa taxa de variação da concentração no tempo. O termo aqui no início mantém o mesmo formato. E agora a gente vai escrever os termos que envolvem S, tá? As taxas de reação que envolvem S. No caso aqui só a reação 2, tá? Está consumindo R e produzindo S pela taxa 2. Então vai ser essa mesma taxa aqui, mas agora com sinal positivo. Então vai ser K2CR. E por fim, para o componente T, a gente tem o seguinte balanço. CT parcial de CT em Z. E nesse caso, a gente tem 2A produzindo T. Aqui, no balanço de A, a gente tem 2A, tá? A velocidade com que isso ocorre é 2A K3CA ao quadrado. Mas aqui, nesse caso, tá, o coeficiente estequiométrico para o T é 1. Para o A era menos 2 e para o T é 1. Então a gente vai escrever aqui mais K3CA ao quadrado, indicando que T está sendo produzido com metade da velocidade com que A está sendo consumido. Então esse é o significado desse símbolo aqui na frente, desse número aqui na frente, tá? Para a estequiometria da reação. Agora que a gente já tem o modelo para cada um dos componentes, a gente precisa resolver essas equações no computador. A gente vai fazer isso com Python, mas para implementar as equações, a gente vai precisar discretizar esses termos. Então a gente vai reescrever essas derivadas, tá? Usando o método das diferenças finitas, e a gente vai transformar, na verdade, esse reator contínuo em pequenas seções de reator, tá? Onde a gente vai computar a concentração de cada um desses componentes em cada uma desses pequenos pedaços de reator ao longo aqui do comprimento dele. Então a gente vai fazer essa discretização, tá? Da seguinte maneira. Então a gente vai ter o reator, a gente vai cortar esse reator em pedaços, tá? A gente vai considerar a concentração para cada um desses pontos, tá? E aqui na entrada a gente vai ter essa condição de alimentação do reator. Então a gente teria aqui, por exemplo, eu vou desenhar isso aqui de outra maneira, tá? Se eu olhar aqui o domínio do comprimento Z, tá? O que a gente está fazendo aqui é posicionar alguns pontos ao longo desse reator, onde a gente vai, onde a gente vai calcular a concentração em cada um desses pontos, tá? Então,
Aqui, a gente vai ter aqui em algum ponto o iésimo, tá? A iésima seção, tá? O N desse reator. Aqui seria o ponto 0. E nesse último ponto aqui, a gente tem o ponto N-1. Tá? Por que N-1? Porque se eu pegar o ponto N-1 e somar com esse ponto, tá? O índice que eu comecei aqui dessa nomenclatura é 0, então é um ponto, depois tem o próximo ponto, depois o próximo ponto. Então, como eu comecei em 0 e terminei em N-1, eu tenho no total N elementos, tá? De discretização desse reator. Então, se eu pegar aqui as expressões, tá, desse reator, deixa eu inverter aqui. A expressão, por exemplo, para o componente A, se eu for discretizar essa expressão, eu poderia discretizar no tempo e discretizar no espaço. Como eu vou usar uma biblioteca pronta já no Python, eu vou discretizar só no tempo e vou produzir N equações diferenciais para a composição de A nesse reator. Tá? Então a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Eu vou usar diferenças finitas. Tá? Vou colocar aqui a notação geral. A gente vai usar diferenças finitas com discretização para trás, porque a gente sempre vai tentar descrever a composição desse componente nessa seção do reator em função da própria composição e da composição do elemento de trás. Tá? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. Ó. Essa discretização é feita dessa maneira, tá? De maneira bem simplificada aqui. Então, vou pegar a função, tá? Nesse ponto I, vou subtrair do ponto anterior e dividir por esse intervalo entre os dois, as duas seções. Como a gente está trabalhando com composição, então, por exemplo, composição de A, então dCA, dZ, certo? Isso daqui vai ser discretizado da seguinte maneira. A gente vai ter dCAI menos CAI menos CAI menos 1 dividido por ΔZ, certo? Esse ΔZ é o comprimento de um elemento desse e esse ΔZ é calculado como sendo o comprimento total do reator dividido por N elementos, certo? Então, para eu calcular a concentração aqui nesse ponto, tá? A derivada da concentração no espaço, eu pego essa concentração nesse ponto, subtraio da concentração no ponto anterior e divido por esse intervalo aqui, essa distância entre os dois pontos. Então, essa daqui é a discretização desse termo. E aí eu posso reescrever esse balanço aqui, ó, para esse componente da seguinte maneira. Se eu for escrever para um elemento I qualquer aqui dentro desse reator, a gente vai ter o seguinte balanço. Eu vou ter N equações diferenciais, tá? Onde para o iésimo componente eu vou ter dCAI dt é igual a menos a velocidade, tá? Aqui eu vou colocar, abrir parênteses, vou colocar aqui o termo discretizado. Então a gravação acabou parando. Então, ó, o termo para o balanço, esse primeiro termo para o balanço, que era essa derivada parcial em z, fica dessa maneira por causa da discretização. E aqui os termos da reação, ó, também vão receber esses índices. Então, como eu estou trabalhando com a composição no ponto I, então dCAI menos 2K3CAI ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é o balanço para o componente A. Tá? Então, para um iésimo componente ali dentro, eu vou escrever isso daqui. Eu vou repetir isso daqui, tá? N vezes. Então, se eu discretizar esse reator em 100 elementos, eu vou ter 100 equações diferenciais só para descrever a composição de A dentro do reator. Tá? E a mesma lógica vai ser usada para todas as outras equações dos outros componentes. Finalizando a lógica, tá? O balanço aqui para o S e para o T. Tá? Então a gente discretiza
o termo referente à derivada parcial em Z, tá? E corrige aqui o índice dessas concentrações para o iésimo elemento dentro do reator. Tá? Então agora a gente vai pegar essas equações e vai colocar no Python para resolver usando uma biblioteca de equações diferenciais. Então a gente vai começar a implementação dessas equações. Para isso a gente vai empregar o NumPy e o SciPy. No caso do SciPy, a gente vai usar a função solveVP para problemas que envolvam problemas de valores iniciais. Então a gente vai começar dividindo o programa em, vamos dizer assim, partes principais, tá? Então na primeira parte do programa a gente vai escrever as condições iniciais e configuração geral do problema. Na segunda parte, a gente vai definir um modelo matemático. A gente vai escrever dessa maneira. Ó. Então, aqui dentro, o argumento dessa função vai ser tempo, e um vetor de concentrações. Como a gente está interessado em resolver as concentrações desse modelo, então a gente vai ter um único vetor com todas as concentrações. Tá? E essa vai ser a nossa função, tá? Do modelo matemático. E por fim, a gente vai entrar com a função do SciPy. A gente vai entrar com aqui, sol e o solve e VP. E aqui dentro a gente vai colocar depois os argumentos, tá? Para a solução dessas equações. Então, vai ser basicamente isso. Tá? O programa vai ser basicamente esse. Aqui embaixo a gente vai ter também os comandos para os gráficos. Tá? Então, essas são as partes que vão constituir o nosso programa principal para a gente resolver essas equações diferenciais. Muito bem. Para começar, eu vou escrever inicialmente o número de pontos total que eu quero para o nosso problema. Então a gente vai dividir isso aqui é arbitrário, tá? Vou começar com 100, tá? Um número razoável para quantos pedaços desse PFR a gente quer nesse problema. Tá? Então vou colocar 100, poderia ser 1000, poderia ser 10. Em algumas condições, em algumas situações, se a gente colocar um valor muito baixo para essa discretização, um número muito pequeno de partes, tá? do reator, a gente vai ter problema de convergência, problema numérico. Então a gente tem que usar um número razoável, tá? 100 para esse problema parece ser um número razoável. Depois a gente vai testar e ver se realmente funciona. A gente precisa especificar a velocidade. Tá? O Vzinho lá no modelo, ele aparece, tá? Multiplicando ali os termos da derivada no espaço. Tá? Então a gente vai especificar uma velocidade. Vou colocar aqui 0.01. Tá? Isso vem do problema, mas como eu não especifiquei nenhuma condição aqui para o problema, a gente vai inventar esse valor mesmo. O comprimento do reator, eu vou colocar um comprimento unitário. Tá? Isso aqui pode ser interpretado como 1 metro, tá? Mas a gente pode normalizar isso daí de 0 a 1, onde 0 é o início do reator e 1 seria o comprimento final dele. Tá? Então vou colocar 1 aqui, só para a gente testar esse programa. Também aparece no equacionamento um ΔZ. Tá? Esse ΔZ, a gente vai escrever aqui dz, vai ser L sobre N. Então vai ser esse comprimento total dividido pelo número de partes, tá? O número de partes, pontos discretizados no reator. Eu também vou especificar as concentrações de alimentação. Então vou colocar aqui que a concentração de alimentação de A é igual a 1, a de R 0, de S também é 0 e a de T também
é 0. Muito bem, então a gente já tem aí toda a configuração inicial para a gente começar a escrever as equações para esse reator. Vou começar a escrever o modelo matemático. Então, quando a gente recebe esse vetor, tá? A estratégia aqui é a gente ter um único vetor com as concentrações de A, com as concentrações de R, S e T. Então, a gente está concatenando, tá? Num único vetor, concentrações de A, concentrações de R, de S e de T. Então, isso aqui seria o C. Tá? Isso aqui é o que essa função está recebendo do Python. Então, o que a gente vai fazer é quebrar esse C nas respectivas partes desse vetor. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou considerar, tá? Eu vou arbitrar isso, que a parte inicial aí desse vetor vai ser a concentração de A. Então, o primeiro trecho desse grande vetor que tem todas as composições vai ser somente as composições de A. E aí, como é que eu vou escrever isso? Como eu tenho N pedaços nesse reator, eu tenho N valores de concentração de A ao longo desse reator, certo? Então, eu vou escrever isso da seguinte maneira. Eu vou pegar nesse vetor C o item da posição 0 até a posição N-1, tá? Por que eu estou escrevendo só N aqui? O Python ele trabalha com índices, onde esse segundo índice aqui ele é aberto, tá? Esse intervalo é aberto do lado direito. Isso significa que quando eu escrevo de 0 a n, eu estou pegando o item da posição 0 até a posição n-1. Tá? Então é assim que o Python entende. Ele ignora esse item aqui dessa posição. Então, estou pegando aqui n valores. Se a gente parar para pensar, apesar de ser n-1, o último índice, eu estou pegando também, começando em 0. Então, no total dá n valores. Tá? Sei que às vezes isso pode ser um pouco complicado de pensar, tá? Mas essa é a notação dos índices que o Python usa. Isso vai facilitar bastante a nossa vida na hora de quebrar esse vetor aqui, ó, do C e escrever os vetores das composições. Isso porque, ó, eu vou escrever aqui, por exemplo, o vetor de composições de R nesse reator e eu vou escrever da seguinte maneira. Já que no vetor anterior ele parou em n-1, tá? Eu começo, tá, o segundo vetor a partir da posição n. Então, o Python vai pegar do vetor C, tá, da posição n até a posição 2n. Tá? Então, isso daqui seria aí o intervalo em que a gente está trabalhando com a composição de R. Então, por indução, tá? A gente imagina aí que o próximo vetor de composições a gente vai escrever. Tá? Aqui eu escrevi 2n, então isso significa que o Python vai pegar nesse vetor de n até 2n menos 1. Tá? Então, para a composição de S, eu vou pegar o vetor 2n até 3n. Para o último vetor das composições de T, a gente vai escrever de 3n até 4n. Muito bem, então agora a gente separou esses vetores, tá? A gente quebrou esse vetor C, que era um único vetor com todas as composições juntas, tá? E separou nesses 4 vetores. A gente também vai precisar escrever vetores de derivadas, tá? Então, eu vou inicializar esses vetores escrevendo aqui, tá? Com um vetor arbitrário feito de números uns, tá? Então, vou fazer assim, ó. Isso significa que o Python está criando, para mim, como se eu estivesse trabalhando aqui, ó, com a derivada, tá? dc dt, eu preciso calcular essa expressão que a gente desenvolveu anteriormente, tá? Eu vou só economizar a notação, vou chamar só de dca. Estou criando um vetor de n posições, então esse vetor aqui, ele tem o mesmo tamanho que todos esses outros vetores aqui, tá? Todos eles têm n valores, tá? Correspondentes à concentração nos n pontos dentro do reator. Tá?
e eu estou preenchendo ele de uns, tá? Número 1. Não vai fazer muita diferença porque a gente depois vai escrever o valor correto da derivada em cima desses valores. É só para a gente inicializar esse vetor. E vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Então aqui a gente tem R, S e T. Muito bem. Eu também vou fazer uma especificação aqui. Eu podia ter feito isso aqui fora, mas já que eu já estou aqui mesmo. Do valor, tá? Da temperatura que a gente vai trabalhar, que seria de 350 Kelvin. E eu vou especificar também aqui o valor de R, tá? 8.314. Que a gente esse termo vai aparecer na hora de calcular as velocidades específicas, tá, de reação. Como a gente tem 3 velocidades específicas de reação, tá? Então a gente tem o K1, o K2 e o K3, tá? Essas expressões eu também vou colocar aqui para a gente economizar a notação. Então vou escrever essas 3 expressões de velocidades específicas. Eu vou simplificar aqui o trabalho, vou copiar esses valores. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem esse fator pré-exponencial, tá? Referente a cada uma das 3 velocidades específicas. O NP é XP, isso aqui é a função exponencial. Tá? E aqui dentro do argumento da função exponencial, a gente entra com a energia de ativação RT, tá? Onde T é a temperatura e R é a constante dos gases. Então, 8.314 Joule por mol por Kelvin. Então, a gente especificou essas velocidades específicas K1, K2 e K3. Tá? Agora a gente pode começar a escrever as expressões, tá? Para o equacionamento do reator. Como a gente tem N pontos, tá? Então no caso N para a gente especificou como sendo 100 pontos, a gente vai ter aí 4 equações diferenciais para cada ponto desse no reator. Então é mais fácil, como a gente vai ter aí 100 equações para escrever, é mais fácil a gente usar um loop for para escrever essas equações. Então vou fazer isso, escrevendo for. Vou escrever aqui para ele variar aí dentro desse intervalo, tá? Então de 0 a n-1, tá? Também intervalo aberto no lado direito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever essas expressões, tá? Pensando no seguinte, eu vou ter dentro do reator, tá? Uma discretização para trás. Tá? A gente colocou ali, cada composição dentro do reator depende do valor anterior, do ponto anterior. Tá? Então vou começar a escrever, tá? E depois vou tratar do caso específico do primeiro ponto nesse reator. Então se eu for escrever, tá, a derivada aí, partindo dessas equações que estão mostrando aí, a gente pode escrever o seguinte. Eu vou fazer dCA I, porque eu estou tratando do iésimo termo, certo? Esse termo, ele vai depender aí da velocidade, então vou escrever menos V, que a gente já especificou lá atrás, tá? Vou fazer, abrir parênteses, vou escrever dCA I. Então, se a gente olhar aqui na equação, é menos V, composição no ponto atual, menos a composição no ponto anterior. Tá? Então, a composição no ponto anterior a gente vai escrever dessa maneira. Se a gente está calculando a derivada no ponto I, tá? A gente vai querer usar a composição no ponto I-1, tá? Para calcular essa derivada, que seria essa aproximação da derivada parcial. E como é dividido por dz, vou colocar aqui dividido por dz, a gente já calculou isso lá atrás. No caso específico aqui da composição de A, a composição de A ela depende da reação 1
da velocidade da taxa de reação 1 e da taxa de reação 3, tá? Que é a reação responsável pela produção de T. Então, vou escrever aqui, ó, menos R1 menos 2 vezes R3. Tá? Depois eu escrevo essas taxas de reação. Para as outras composições, tá? A ideia vai ser a mesma. Então, vou fazer aqui dCRI menos VCRI menos CRI menos 1, dividido por DZ, e nesse caso, tá? R é produzido pela reação 1, tá? E é consumido pela reação 2. E vou repetir, pessoal, esse procedimento até escrever todas as equações, tá? Vou só colar aqui. Muito bem, então a gente tem aqui todas as equações, tá? Para todos os componentes em função aí dessa discretização da derivada parcial no espaço, com as respectivas taxas de reação. Acontece que esse conjunto de equações ele só é válido para o meio do reator. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, tratando do primeiro ponto do reator, então, deixa eu colar aqui de novo essas equações. Se eu estiver tratando do primeiro ponto do reator, o que vem antes desse ponto? O que vem antes do próprio reator existir? Então, esse ponto anterior aqui, na verdade, é a composição de alimentação. Então, ó, são essas composições aqui, ó, certo? Então, é o que está entrando no reator. Então, quando a gente trata do primeiro ponto do reator, aí aqui a gente vem e escreve composições iniciais. Vou deixar assim. Muito bem. E aí, para a gente falar desse caso, tá? do primeiro ponto, a gente vai escrever um if. Então, se na hora de rodar esse programa, na hora de chamar o modelo matemático, eu estiver falando desse primeiro ponto, aí eu uso essas equações. Se não, tá? Se não, aí o Python usa essas equações aqui. Opa! Usa essas equações aqui para calcular as derivadas. Então, a gente tem aqui essas duas situações. Quando eu estou no meio do reator, tá? Em qualquer outro ponto no reator, e aqui quando a gente estiver no primeiro ponto do reator, o ponto inicial, porque aí ele vai depender da concentração de alimentação, tá? Do reator, que foram essas concentrações que a gente especificou aqui no início do programa. Muito bem, ainda falta escrever essas velocidades, tá? De reação. Isso daqui vem lá das taxas, tá? Que a gente já tinha escrito antes. Então, seria K1 CAI, certo? Porque eu preciso calcular a taxa de reação naquele ponto específico do reator. K2 CRI, referente à segunda reação. E R3, tá? Que é K3 vezes CAI, só que elevado ao quadrado. Então, a gente tem aí essas equações como sendo essas equações do modelo matemático desse reator PFR, certo? Descrevendo esse perfil de composição dentro desse reator. Muito bem, só que para a gente levar isso para frente, para o Python entender esse modelo matemático, como no início a gente separou essas composições, agora a gente vai juntar essas derivadas na mesma ordem que a gente especificou aqui no início do modelo. Então, ó, a gente vai concatenar esses valores, certo? Para fazer isso, a gente vai escrever um vetor DC, geralzão, tá? Onde a gente vai juntar
todas essas composições, todas essas derivadas, tá, de todos esses pontos do reator. E a gente vai fazer isso com a função concatenate. E a gente vai fazer isso colocando, ó, todas as composições, todas as derivadas desses componentes juntas aqui num único vetor. Muito bem. E aí a gente avisa o Python, ó, o modelo matemático vai retornar para esse solver aqui de equações diferenciais, esse vetor DC. Então, ó, nosso modelo matemático, tá? Essa função aqui que contém um modelo matemático, está dividida dessa forma. A inicialização das variáveis, tá? Até aqui, tá? Com a especificação de temperatura e esse R. As velocidades específicas, tá? de reação em função da temperatura, esse reator isotérmico. Na verdade, eu podia ter tirado também tudo isso daqui, do modelo matemático. E o que está variando aqui dentro, tá? É isso daqui, que são as equações que a gente escreveu anteriormente, tá? Que está aqui do lado. Muito bem. Então, no final, a gente junta tudo num único vetor de derivadas e apresenta isso para o Python. Tá? E aí, o Python vai chamar a função solveVP e vai resolver esse conjunto de equações. Então, como é que a gente usa essa função aí, solveVP? Ela vai precisar dos seguintes argumentos nessa ordem. Tá? A gente vai precisar especificar aí para o Python qual é o nome da função que tem o modelo matemático. No nosso caso, a gente chamou ela de model. Então, vou copiar aqui esse nome e vou colar. A gente vai especificar para o Python um intervalo de integração. Então, vamos colocar aí de 0, por exemplo, até 500 segundos. Tá? A gente vai precisar de uma concentração inicial. Então, a gente precisa das condições iniciais dessas equações diferenciais. Então, como eu tenho um vetorzão, tá? Como eu tenho 4 componentes e esses componentes estão concatenados um do lado do outro, e eu tenho n valores, tá? Então a gente vai ter 4n valores iniciais para essas composições. Tá? Então a gente vai especificar isso daqui a pouco, vou colocar assim C0. E por fim, eu vou especificar aqui o método. Tá? Esse método é o método matemático, tá? O método numérico que vai ser utilizado para a solução dessas equações. Esse método BDF, ele é usado para equações com rigidez, tá? Como eu já rodei esse modelo antes, eu percebi que se não rodar com esse método, vai ter dificuldade na solução, então a gente vai ter que fazer algumas alterações no programa. Com esse método numérico funciona mais fácil, ele roda melhor, tá? Esse conjunto de equações diferenciais. E praticamente acabou. A gente tem que especificar essa condição inicial. Tá? Eu vou dizer que o reator começa todo zerado, tá? De A, de R, S e T. Então eu vou fazer isso dizendo para o Python que essa condição inicial, tá? Como eu tenho 4 vetores lado a lado, tá? Que seria o CA, tá? Vou escrever aqui embaixo, CA, CR, CS e CT, um do lado do outro, então eu tenho aqui, na verdade, 4n valores, tá? De concentração. E eu estou mandando especificar como tudo zero. Então, a gente não, inicialmente, tá? Quando a gente começar a rodar esse modelo matemático, a gente não tem nada de A, nada de R, nada de S, nada de T. Tá? Se eu quiser especificar uma composição diferente, eu vou ter que mudar esse vetor aqui, tá? Para contemplar essa composição diferente dentro do reator. Isso aqui é o programa mínimo, tá? Para a gente rodar o problema. Tá? Vamos ver se vai dar algum erro. Vou mandar rodar, vou dar um F5 aqui no programa. Vou mandar rodar, ele está perguntando se quer salvar. Rodou e não deu nenhum problema. Tá? Então, vamos começar a colocar aí as funções para gerar os gráficos. Tá? Se não rodou, isso é um bom indicativo que a gente está indo bem aí nesse programa. Então, ó,
a gente vai fazer o seguinte. Eu vou especificar aqui, tá? Primeiro, lá em cima, eu preciso chamar a biblioteca, tá? Para a gente poder gerar esses gráficos. A biblioteca que a gente vai usar é o Matplotlib, tá? Que é a biblioteca que o pessoal mais usa para gráficos. E vou chamar aqui embaixo as funções para a gente gerar esses gráficos dessas composições ao longo do tempo. Tá? Então, primeiro eu preciso separar, do mesmo jeito que a gente escreveu antes, ali dentro do modelo. Tá? Aqui dentro a gente precisou separar esse vetor C, a gente vai precisar separar de novo essa solução aqui, tá? Em termos aí das diferentes composições. Como é que a gente vai fazer isso? Então, ó, a gente vai escrever primeiro a solução da equação fica armazenada nessa variável sol, tá? Sol, e a solução, tá? Fica armazenada nesse vetor aí y, tá? Na verdade é uma matriz, tá? Tanto é que a gente vai ter que especificar, ó, o range, tá? Que a gente vai trabalhar aí dentro dessa matriz, em que esse primeiro trecho ele corresponde à composição, tá? De A. Então a gente vai dividir aqui do mesmo jeito que a gente vinha fazendo ali dentro da função. Então aqui dentro da função a gente vai ter uma parte da matriz representando a composição de A, uma parte representando a composição de R, outra S e a outra T. E esse segundo argumento aqui, ó, esse segundo índice dessa matriz, representa o tempo. Tá? Então, o solver, tá? Esse método numérico para a solução de equações diferenciais, ele vai pegar vários pontos de tempo entre 0 e 500 para resolver essa equação diferencial. A gente vai pegar esse ponto inicial. Tá? Então, por enquanto, a gente vai gerar esse ponto inicial. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, ó, CR, que é o próximo, a gente vai usar a mesma lógica que a gente usou antes, 2N. CS, então vai ser 2N, 3N. E por fim, o CT vai ser 3N até 4N. Tá? Para a gente poder montar um gráfico, a gente também precisa especificar um vetor para essas posições dentro do reator. Então a gente vai fazer Z igual a NP linspace. Então eu quero gerar um gráfico das composições em função do comprimento do reator. Então esse reator vai da posição 0 à posição 1, tá? E N pontos ali dentro desse reator. Agora, para a gente gerar esse gráfico, eu vou escrever Z, CA, eu vou chamar aqui o A com uma cor R, tá? E vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou trocar aqui as composições. Vou trocar as cores, tá? Então, a composição de R vai estar em cor azul, de S em amarelo, e eu vou colocar em verde a composição de T ao longo do reator. Tá? Vou colocar também aqui, ó, vou copiar esses comandos aqui para ficar mais fácil. Vou colocar os comandos aqui para legenda. Tá? Esse lock1 é para a gente posicionar essa legenda no lado superior direito do gráfico. Tá? Aqui seria a posição, o eixo X. Então, vou colocar aqui o nome que vai aparecer para o eixo X e o nome que vai aparecer para o eixo Y. Tá? E eu vou colocar o comando para mostrar esse gráfico, PLT Show. Tá? Vou salvar esse programa, vou rodar ele, vou dar um F5 no meu programa e ele vai executar aqui. Vamos ver se ele vai dar algum erro ou se ele vai gerar o gráfico certinho. Está rodando. Até agora sem erro. Gerou um gráfico. Perfeito. Não deu nada no reator. Tá todo mundo com composição 0 porque eu pedi
para que o Python ele gerasse um gráfico dessa condição inicial do reator. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vou voltar para o programa e vou pedir para ele gerar o valor das composições no tempo 500. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar aqui o valor -1. Tá? Então, quando eu uso -1 aqui no índice de um vetor, eu quero pegar o último valor desse vetor no Python. Tá? Então, é isso que significa essa notação aqui, -1. Eu vou rodar esse programa novamente e a gente vai ver o que vai acontecer com essas composições depois de 500 segundos nesse reator. Vamos ver se vai rodar certinho. Rodou. Então esse é o perfil de composições dentro do reator depois de 500 segundos. Então o componente A ele vai decair ao longo do reator, que faz todo sentido, ele está sendo consumido. Tá? O componente R, ele ao longo do reator ele é produzido e depois que ele é produzido ele começa a ser consumido. Tá? E os componentes S e T, o T varia muito pouco a composição, tá? Então ele praticamente não sai aqui do zero, a composição dele muda muito pouco, mas o componente S é visível, tá? A mudança de composição. Então a gente vê essa mudança no perfil ao longo do reator. Isso daqui, o eixo X, é a posição, e esse é um retrato da composição ao longo do reator no instante 500 segundos em que a gente começa a alimentar ar nesse reator. Então esse é o programa aí para resolver um reator PFR com reação de Van den Waals usando Python e o solve IVP como função para a gente resolver essas equações diferenciais parciais.